criançada, olha para mim aqui, quero todos os meninos e meninas prestando atenção. Todo mundo. Vocês precisam colaborar, tá bom? Hoje nós estamos fazendo um culto junto das crianças com os adultos. E agora eu vou ter um tempo rápido aqui de pregação da palavra. Então eu quero pedir aos pais que tenham seus filhos ao lado. Se o pequenininho estiver fazendo muito barulho, ele vai atrapalhar o restante das pessoas. Então você sai com ele. Os maiores, você dá uma cutucada. Dá uma puxadinha de orelha nele, fala assim, fica quieto. Meu pai fazia isso comigo quando eu era menino. Aí eu tive que aprender a conviver com os adultos em alguns espaços. Né? Então isso faz parte da educação dos filhos. Então, eu sei que eles estão muito alegres e festivos. Todos nós estamos muito alegres pelo Natal de Jesus. Só para que a gente possa ter aqui, a gente do coral está perdendo a concentração várias vezes, estamos errando, porque a gente está meio perturbado com essa barulhada toda das crianças. Então, e eles não estão atrapalhando, eles são assim, mas a gente pode trazê-los para perto, não é? E tentar orientá-los, né, a em determinados momentos como esse, a gente poder ter um tempo assim, mais tranquilo, para a gente poder ouvir a palavra juntos. Bem, eu prometo não me delongar, eu quero ser breve aqui na mensagem dessa noite, porque na verdade o que eu quero fazer é complementar, continuar essa história que está sendo contada. Então, eu quero pedir a colaboração das crianças, por favor, dos pais, para a gente poder dar uma olhada nesse texto bíblico aqui que a gente está estudando nessa noite. Nós estamos contando a história de quem? Os meninos, vocês estão sabendo, criançada, a história de quem que nós estamos contando? A história do nascimento de quem? De Jesus, exatamente. E eu quero, nessa noite aqui, continuar essa história. Vocês não sei quantos perceberam, mas foram várias as reações sobre o nascimento de Jesus. Várias pessoas reagiram de maneiras diferentes acerca do nascimento de Jesus. Né? Por exemplo, nós ouvimos aqui músicas que falavam sobre os pastores. Os pastores estavam no campo, reunidos, cuidando do rebanho, quando de repente eles são visitados por anjos. Bem, os anjos, eles não eram tidos por gente muito boa, muito tranquila, não. Eles não eram gente de boa reputação naquela sociedade. Eles eram pessoas assim marginalizadas, os pastores. No entanto, foi para esses homens que o anjo e o exército celestial apareceram. E foram eles que receberam a revelação de que o Messias aguardado havia nascido. O anjo anunciou, olha, nasceu. Os anjos foram os anunciadores do Natal de Jesus para os pastores que estavam ao redor de Belém. E os pastores? Os pastores foram os anunciadores para todo o povo de que Jesus havia nascido. Eles vão até o menino, veem o menino na manjedoura, adoram o menino e voltam cheios de louvores. Ou seja, qual que foi a reação dos pastores com respeito ao nascimento de Jesus? Louvor, adoração e gratidão. E anunciação, porque eles anunciaram. Um outro grupo que aparece aqui na história é o grupo dos magos. A Bíblia diz que esses homens, eles vieram de muito longe. Foram muitos e muitos longes em cima dos camelos, andando no camelo. Longe, vindo provavelmente das regiões da Pérsia. E eles chegam em Jerusalém porque eles haviam estudado os astros, as estrelas, e haviam estudado as escrituras do Velho Testamento, os profetas que diziam que o menino nasceria, o Filho de Deus nasceria, aquele que era o Deus encarnado nasceria. E eles falaram, então precisavam ver esse negócio. E eles se propuseram a seguir uma estrela. Tenta imaginar que loucura. Eram homens ricos, eram homens poderosos, provavelmente reis, eram magos, eram estudiosos, homens extremamente cultos, se propõem a seguir dias e dias uma estrela. Por quê? Porque eles criam que seguindo aquela estrela, eles encontrariam um menino. E para onde que eles vão? Eles vão para Jerusalém, porque é o lugar mais óbvio, não é? O rei vai nascer onde?
na cidade onde ficam os reis. E eles vão para Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, eles perguntam: onde é que está o recém-nascido? Ninguém em Jerusalém sabia dizer. Ninguém tinha notícias de que isso tivesse acontecido. Mas eles seguiram viagem, porque disseram para ele, inclusive o próprio Herodes, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso depois, que, crendo nas revelações recebidas de Deus, por meio das Escrituras, dos profetas, dos sinais da criação, eles seguiram a estrela e chegaram até o menino que estava em Belém e adoraram o menino e ofereceram ao menino 3 presentes. Quais foram? Ouro, incenso e mirra. Gente, era só presente caro, muito caro. Ouro, incenso e mirra. Qual foi a reação então desses magos? Adoração. Oferecer a Deus, ao menino Deus, o melhor e o mais caro que eles tinham e que eles poderiam oferecer. Mas aparece uma outra figura aqui no texto bíblico. Essa figura, pouca gente fala sobre ele quando Jesus nasce. Esse homem era o rei Herodes. Esse é mais um personagem que é citado nos textos dos evangelhos, falando sobre o nascimento de Jesus. Quando os magos chegam em Jerusalém, e eles perguntam: onde foi que nasceu o rei dos judeus? Essa pergunta toma a cidade de Jerusalém, porque ninguém está sabendo que havia um rei que nasceria. E de repente, essa pergunta, ela ecoa dentro do palácio real, dentro do palácio de Herodes, que imediatamente chama os magos para um bate-papo, para uma conversa. Ele recebe os magos e diz aos magos que queria também adorar o menino recém-nascido. Essa reação de Herodes, tomado fora do contexto, parece indicar que ele também queria adorar Jesus. Ele queria, juntamente com os pastores, ele queria, juntamente com os magos, adorar a Jesus. Gente, mas não era essa a intenção do rei Herodes. Vamos ver um pouquinho sobre a história de Herodes? Quem era Herodes? Vou contar para vocês como é que esse cara era. Ele havia conquistado o título de rei da Judéia através do Senado romano. Por quê? Porque aquela região da Judéia era um verdadeiro barril de pólvora. O mundo conhecido da época, praticamente todo mundo conhecido, estava debaixo do Império Romano. E aquela região, a região da Judéia, era um lugar onde os revoltosos contra o Império Romano se reuniam aos montes. Isso havia acontecido desde uma época chamada a época da Revolução dos Macabeus, que aconteceu no período intertestamentário, entre o último livro do Velho Testamento e o novo livro, o primeiro livro do Novo Testamento. Ou seja, aquela página em branco que tem na Bíblia entre o Velho e o Novo Testamento, são 400 anos que ela representa. Durante esse período, aconteceu, portanto, uma revolução chamada Revolução dos Macabeus, ali na Judéia. Eles queriam voltar o Império Romano para correr e queriam restabelecer o Império. Aliás, o próprio governo, o reinado deles. Foi por isso que Roma designou Herodes rei. Concedeu a Herodes um exército para que ele pudesse dominar a região e conquistasse o reino com a sua espada, com a sua força, com a sua estratégia militar. Ele tinha 37 anos de idade quando Herodes triunfou sobre os revoltosos na Judéia. O imperador Augusto, então, ao ver aquilo, ele falou: olha, Herodes é bom, vamos ampliar o território para Herodes. E aí ele incluiu então a Palestina, incluiu as outras regiões ao redor. Por isso foi que Herodes acabou se tornando também rei dos judeus. Então Herodes era o rei dos judeus. Ele era poderoso, ele era capaz, ele era astuto, ele era cruel. Apesar de muito jovem, ele era muito competente. E ele conseguiu destruir os bandos de guerrilhas que se espalhavam pela região. Outra coisa que dizem de Herodes, ele era muito bom também e muito eficiente na coleta dos impostos para Roma. Isso então tornava Roma muito feliz com o trabalho dele. Além de ser um orador muito hábil
ele conquistava a fidelidade dos seus soldados sob o seu comando, porque era alguém que falava bem, alguém que sabia envolver bem os seus soldados. E não era só isso. Herodes, além de tudo, ele era um grande construtor, ele era ousado. Ele construiu, por exemplo, em Jerusalém, o Teatro de Jerusalém. Ele construiu também o grandioso hipódromo de Jerusalém. E para conquistar a simpatia dos judeus, sabe o que ele fez? Ele disse assim: esse templo, o templo de Zorobabel, que foi edificado há muito tempo atrás, após o retorno do exílio da Babilônia, ele é muito chinfrinho. Vamos edificar um senhor templo de Jerusalém, mais glorioso, inclusive, do que o próprio templo da época de Salomão. E ele se propôs, então, a reconstruir o templo de Jerusalém. Mas os judeus não ficaram muito felizes com isso. Sabe por quê? Ele era da Idumeia. E eles pensavam: como é que um idumeu poderia reconstruir o templo de adoração ao Deus verdadeiro, a Javé? E ele então falou assim: não, mas eu vou colocar só judeu para construir. Inclusive, ele contratou apenas judeus para aquela empreitada, especialmente para construir ali o Santo dos Santos. Bem, Herodes não conseguiu granjear a simpatia de todo o povo de Israel. Não. E ele vivia debaixo do terror de que a qualquer momento pudessem se levantar revoltosos contra ele e contra o seu reinado. Ele sabia que não havia conquistado a simpatia dos judeus, por mais que ele tivesse tentado comprar os judeus. E a insegurança de Herodes foi tamanha que todo aquele que no seu governo se levantava, caindo nas graças dos judeus, ele ficava tão desconfiado que ele falava: eles vão querer botar esse cara como rei no meu lugar. Então, sabe o que ele fazia? Ele mandava matar. Isso aconteceu com Aristóbulo. Aristóbulo era cunhado dele. Aristóbulo, ele era da linhagem dos Macabeus, daqueles revoltosos que eu mencionei a vocês. Quando ele percebeu que Aristóbulo tinha uma certa jeito com o povo judeu, ele falou: vou pegar esse cara, vou para ser o sumo sacerdote. Sabe por quê? Porque eu, tendo o sumo sacerdote como amigo, rapidinho eu consigo conquistar os judeus. E aconteceu que ele torna Aristóbulo um sumo sacerdote. Mas Aristóbulo cai tanto na graça dos judeus que ele começa a perceber que o povo gosta mais de Aristóbulo do que dele. O que ele faz com o seu cunhado? Manda matar. Era assim que ele agia. A esposa dele, chamada Mariana, começou a ser injustiçada por Herodes. O povo judeu acabou tendo cuidado por Mariana. Mariana caiu nas graças do povo judeu. Sabe o que ele fez, Herodes? Ele amava demais Mariana, mas ele manda matar Mariana. Ele era tão desconfiado que ele mandou matar os seus 2 filhos, porque os seus 2 filhos, que seriam os seus herdeiros, também estavam sendo mais agraciados pelo povo judeu do que ele. Tamanha insegurança. Agora dá para você entender. Quando os magos chegam em Jerusalém, Herodes já está idoso, ele está no fim dos seus dias, mas ele continua inseguro como sempre, continua implacável como sempre. E quando ele fica sabendo daquela história esquisita, de que aqueles homens vieram de longe para adorar o rei dos judeus que havia nascido, cumprindo a profecia bíblica, ele fica nervoso, ele se enfurece. Diz lá em Mateus capítulo 2, versículo 3: quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Porque quando Herodes se irava, gente, o povo sabia que não vinha coisa boa, não. Por isso é que quando Herodes se perturbava, toda Jerusalém se perturbava. É assim, né? Gente que é muito nervoso, né? Gente, né? Quando ele fica, se ele se desestabiliza, ele desestabiliza todo mundo ao redor. Herodes então manda reunir
os seus líderes religiosos, ele reúne os chefes dos sacerdotes, reúne os mestres da lei e pergunta para eles: eu quero que vocês me digam onde nascerá esse menino, esse rei dos judeus. E esses homens vão para as Escrituras. E eles encontram em Miqueias que o menino nasceria em Belém, Belém Efrata. Ali seria o local. Então Herodes chama os magos em silêncio, pois não quer que o povo tome conhecimento do que está acontecendo. Faz um interrogatório a eles sobre como é que eles ficaram sabendo daquelas coisas. Faz um interrogatório sobre a exatidão em que a estrela apareceu. E depois despacha esses homens para Belém com a seguinte recomendação: vão lá, encontrem o menino. E quando vocês encontrarem o menino, me avisem, porque eu também quero ir lá para adorar esse menino. Era uma estratégia dele. Os magos vão, encontram José, encontram Maria, encontram o menino, porque a estrela mostra a eles. Mas na hora que eles estão voltando, eles são advertidos por meio de sonho, para não voltarem a Jerusalém, muito menos voltarem a Herodes. E eles então voltam por outro caminho. O que acontece com Herodes? Herodes está lá aguardando em Jerusalém a volta dos magos, mas os magos não voltam. Ele fica muito bravo. E para que não corra nenhum tipo de perigo, sabe o que ele faz? Ele manda os seus soldados lá para Belém e fala assim: todos os meninos abaixo de 2 anos de idade, vocês vão matar todos eles, em Belém e nos arredores de Belém. Não é para ficar um sequer. E foram dias terríveis e horríveis de sofrimento e dor naquela região. Enquanto isso, José, Maria estão a caminho do Egito, levando consigo a Jesus. E assim, advertidos por sonho, eles escapam daquele infanticídio como refugiados e vão para o Egito, o norte da África. Enquanto o nascimento de Jesus inspira o anjo, inspira a milícia angelical, enquanto o nascimento de Jesus inspira os pastores e os magos a adoração e a rendição, o que significa o Natal para Herodes? O Natal reacendeu em Herodes a sua insegurança, provocando ira, fúria, ameaça, medo, angústia. Interessantemente, para muita gente, o Natal deve ter o seu foco desviado, porque Jesus é uma terrível ameaça. Esse negócio de um rei que reina, de um rei que governa sobre as vidas, de um rei, de um reinado, de governo, de glória, devem ser combatidos com toda força. Enquanto para uns o Natal revela adoração sincera, para outros revela interesse mentiroso, celebra o Natal com segundas intenções, com outros fins. Como é que nós temos reagido ao Natal de Jesus? Qual é o sentimento que pulsa dentro do nosso coração? O Evangelho de João nos diz o seguinte: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A Bíblia está dizendo que o Verbo fez o mundo, mas o mundo não o reconheceu, não o conheceu. O Verbo, a palavra, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas alguns receberam, diz a palavra. E esses que o receberam, também receberam a gloriosa dádiva de serem feitos filhos de Deus, porque creram no nome de Jesus. Os pastores e os magos fazem parte desse grupo. Mas como é que esses pastores e esses magos chegaram a esse conhecimento? Chegaram a esse conhecimento por si mesmos? Por causa de suas capacidades intelectuais? Não é isso que diz a Bíblia. Veja o que diz João: estes não nasceram do sangue. Ou seja, não é por serem descendentes
de alguém que eles receberam a Jesus. Não é por causa da família. Com isso eu quero dizer para você, nessa noite, que você recebe a Jesus, não é porque você é filho de quem é, não. Ah, meu pai é muito crente, minha mãe também, eles temem a Deus, por isso eu também, por causa do sangue da família, eu vou receber Jesus. Não é do sangue que a gente nasce para Jesus. O texto ainda diz: esses não nasceram da vontade do homem. Ou seja, não sou eu que me salvo porque eu quero me salvar. Não sou eu que determino se eu me salvo ou se eu não me salvo. Não é assim, diz o texto bíblico. Mas, diz o texto bíblico, esses se salvaram, esses tiveram encontro pessoal com Jesus, porque nasceram da vontade de Deus. Deus é quem se revela a nós. Eu quero dizer uma coisa no fundo do seu coração hoje, entenda isso. Ninguém vai a Deus porque quer ir a Deus. Talvez você tenha começado a frequentar a igreja, ou talvez você estivesse tão distante dessas coisas de igreja, mas de repente alguma coisa nova reacendeu no seu coração. Não, eu quero voltar a ir à igreja, eu quero voltar a ler a Bíblia, eu quero voltar a orar, eu quero voltar a frequentar essas reuniões que falam sobre Deus, que falam sobre Jesus. Alguma coisa acendeu dentro do seu coração. Foi a sua vontade? Não foi a sua vontade. Se alguma coisa está, sabe, incendiando o seu coração, por mais que seja uma família muito pequena ainda, sabe quem está colocando isso no seu coração? É o próprio Deus. Nasceram da vontade de Deus. É assim que diz a palavra. Ou seja, nós precisamos ter a consciência que se hoje adoramos a Jesus pelo seu nascimento, se hoje celebramos o Natal de uma maneira diferente, é porque um dia Deus, na sua maravilhosa graça e misericórdia, decidiu se revelar a você e a mim. Aleluia, Deus. Eu estava mais perdido do que azeitona em boca de banguela. Tenta imaginar assim. Tenta morder, não dá. Quando eu tocava na banda da escola técnica, tinha um Zé Negão, que tocava uma tuba maravilhosa na banda. Mas o Zé Negão não tinha os dentes da frente. Eu não sei se eram 2 ou 4, não sei. Eu sei que ele era banguelando na frente. E os colegas da banda de vez em quando aprontavam com o Zé Negão. Davam para o Zé Negão uma maçã de presente. A maçã era grande, o Zé Negão tinha que mudava, né? E ele sempre sacava um canivete do bolso e comia essa maçã. Tente imaginar um banguela, completamente banguela, tentando morder uma azeitona. Pois é. Eu estava perdido igual azeitona em boca de banguela. Mas Jesus me alcançou. Jesus falou no meu coração. E quando eu percebi, eu comecei a me interessar por ouvir de Deus. Meu primo começou a ir à igreja e ele nem me chamava mais. Eu falava, eu quero ir com você. É assim, a fagulha que Deus coloca no nosso coração pode se tornar uma chama maravilhosa. Porque quando Deus incendeia o nosso coração, Ele faz a nossa vida uma vida nova. Quem recebe de Deus a revelação, retribui a Deus em adoração e em louvor. Quem não recebe de Deus a revelação, presta atenção no que eu vou dizer, viverá sob a ditadura do medo, da insegurança e de todas as formas verá Jesus como uma grande ameaça. É por isso que quem não recebeu de Deus a revelação persegue o crente, fica curtindo com a sua cara no trabalho, fica curtindo com a sua cara na sua família. É por isso que você recebe tanta chacota, é porque gente que ainda não recebeu de Deus a revelação, e por isso vê Jesus como uma grande ameaça. O Natal não terá para esses outro sentido, a não ser consumismo em excesso, bebida em excesso, comida em excesso. O Natal para esses não terá outro sentido a não ser os excessos da carne
e da alma vazia sem Deus. Portanto, o que compete a mim e a você hoje, quando nós celebramos o Natal? O que compete a nós? Natal é tempo de adoração, como foi para os anjos, como foi para os pastores, como foi ali para os magos, e é tempo de anunciação. A gente ouve de Deus e agora a gente conta para os outros, anuncia a Deus. Eu quero encerrar as minhas palavras dizendo o seguinte: que nós nos sintamos hoje, nesse Natal, sintamos inspirados a glorificar a Deus e a proclamar a Jesus aos quatro cantos da terra, até que todos aqueles que forem destinados a crer, creiam. Porque às vezes basta uma palavra sua, basta uma ação sua, para que essa fagulha de Deus comece a queimar no coração de alguém que está muito próximo da sua vida. Por isso, não deixe de falar, não deixe de viver, não deixe de anunciar, não deixe de adorar a Jesus, aquele que veio da parte de Deus ao mundo para a nossa salvação. Aleluia, louvado seja o Senhor. Vamos ouvir o coro.